Estão querendo receitar maconha para fins medicinais no país. O governo está estudando, o projeto de lei já está andando no nosso parlamento para autorizar a maconha para fins medicinais. Engraçado, né? O médico pode receitar maconha. Hidroxicloroquina não pode receitar. É impressionante isso aí. Aonde é que a hegemonia cultural e a ditadura cultural do politicamente correto, da nova língua prevista por Orwell há 80 anos atrás, nos leva, né? Bem que se diga que o médico ele está blindado para receitar hidroxicloroquina, para receitar maconha, para receitar o que ele quiser. Ele está blindado para receitar o remédio que ele quiser. Ainda que seja um remédio não comprovado, ainda que seja um remédio polêmico, e ele não pode se deixar levar pelo cientificamente correto, pelo que lhes impõe a mídia. Essa autorização para o médico receitar conforme bem queira, conforme as necessidades que entenda plausíveis do paciente, vem de uma convenção internacional sobre direito médico ocorrida em Helsinki, a famosa Convenção de Helsinki, que todo mundo da área de saúde, todo mundo que gere a saúde no Brasil, todo profissional de medicina conhece ou deveria conhecer. O que traz mais especificamente o artigo 32, a linha C da Convenção de Helsinki? Quando métodos profiláticos, terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com consentimento informado do paciente, deve ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se no seu julgamento dele médico, esta ofereça esperança de salvar vida, restabelecimento de saúde e alívio de sofrimento. Ou seja, o que eu estou lendo aqui para vocês, todo profissional da área de saúde, vou repetir, sabe ou deveria saber. Se não estão divulgando isso com o intuito de criar uma lista negra, o index dos mal profissionais de medicina, porque defendem o remédio para malária, o remédio para verminose, como alívios profiláticos para as crises da Covid-19, se esse pessoal está ignorando essa autorização legal para toda a classe médica do mundo, isso é uma burrice programada. É a mesma burrice programada que autoriza maconha no Brasil para fins medicinais. Em primeiro lugar, o que o tetrahidrocannabinol, o que a cannabis sativa pode fazer de bem para um cidadão doente, e aqui vocês não tem ninguém radical, em sentido algum, o tetrahidrocannabinol, ele acarreta sim bem-estar para o paciente de diversas doenças, bem-estar, não cura. O que ele traz de bom, no sentido de conforto, para pacientes de diversas doenças, como por exemplo câncer, como por exemplo AIDS, outras medicações jurídicas, autorizadas, permitidas, menos polêmicas, sem composição viciante, também trazem para esse mesmo paciente. Então, autorizar o canabinoide para fins medicinais é o que é? E olha como esse pessoal é doloso, é intencional em não mostrar a verdadeira intenção. Isso é a porteira aberta para a legalização da maconha, né? Acho que isso é bom? Não, isso não é bom. Eu lido com drogadito há 25 anos. Tem gente do meu relacionamento pessoal que é tóxico-dependente.
E, creiam-me, a maconha destrói a vida pessoal dessas pessoas. Não é uma droga que deixa o usuário violento. Não é uma droga que deixa o usuário antissocial ao extremo. Mas ela vai corroendo neurônios, ela vai destruindo reações, ela vai construindo uma introspecção no usuário de maconha, em que ele para de conseguir se relacionar de maneira saudável com o mundo à sua volta. Ele cria uma espécie de autismo tóxico, que só tende a ir progredindo e degenerando. Sem contar aquela velha história de que a maconha é uma porteira aberta para outras drogas mais pesadas. Sou a favor demais da conta de tratar o usuário de maconha. E acho que as medidas despenalizadoras que já existem na nossa legislação, que não punem com cadeia o usuário de drogas, são muito bem-vindas para o usuário de maconha. Para o usuário de maconha. Né? E nós devemos entender que despenalização é uma coisa, descriminalização é outra. A despenalização deixa de punir com pena reclusiva, com pena privativa de liberdade, o usuário de drogas. Essa já existe no Brasil. A descriminalização quer fazer com que a conduta, né, de posse, porte para uso de substância entorpecente, a criminalização, descriminalizar seria retirar a previsão legal de crime para essa conduta, ou seja, fazer com que essa conduta deixasse de ser crime, como aconteceu, por exemplo, no Uruguai, e como não pode acontecer aqui, porque quando deixarem de criminalizar a posse para uso de entorpecente proscrito, o brasileiro vai fumar maconha na porta da delegacia. Nós sabemos como é que é o nosso povo. Sem contar que vai ajudar demais a destruir mais ainda as perspectivas e os horizontes dos nossos jovens. Portanto, despenalizar é deixar de pôr na cadeia. Ok. Descriminalizar é deixar de coibir, deixar de considerar crime. Isso não ok, isso não pode, isso destrói a gente, tá bom? Tanto quanto receitar maconha e não poder receitar remédio para Covid. É uma incoerência, na minha opinião, uma incoerência criminosa.